É com extrema alegria que mais uma vez nós recebemos aqui pastor Leandro. Cada dia mais que eu escuto Deus falando através deste homem, eu fico mais admirado com o poder de Deus. O que Deus pode fazer através de uma vida que se dispõe diante do altar. E chega de ficar enchendo tua bola, pastor. Que Deus o abençoe, que o Senhor possa usá-lo para trazer a mensagem que nós precisamos ouvir. Amém? Obrigado, Moisés. Bom dia, meus queridos. Graça e paz do Senhor. Amém. Trago um abraço da Igreja Batista Central, de Campinas. Uma filha rebelde de vocês, né? E mais ou menos. Mas saiba que eu e muitos, a maioria daquela igreja, tem muito amor, carinho, respeito, consideração e também gratidão por vocês. Então eu estou aqui com muita alegria e é sempre um grande privilégio poder servi-los. Eu sei que num momento como esse para vocês não é fácil ter um pastor aqui pregando, porque infelizmente o pecado que sonda nosso coração, quando às vezes um pastor está no púlpito aqui numa igreja em sucessão pastoral, a tentação de querer mostrar suas penas, não é? Como um pavão bonito. Mas eu digo de todo o coração, eu estou na Central de Campinas há 12 anos e graças a Deus feliz, tranquilo. Então eu venho aqui com o coração limpo nesse sentido e pronto para servir e ajudar. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, no Salmo de número 11, nós vamos ler o versículo 3. Salmo de número 11, versículo 3. Quero falar. O verso diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? A pergunta de Davi é uma pergunta atualíssima. O que nós devemos fazer? Como nós devemos viver em tempos de crise? Essa é a pergunta, essa é a indagação do salmista de Israel. E uma das respostas está aqui no Salmo de número 11. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, nós vamos ver, o justo é chamado a viver pela fé. O justo vive pela fé, da fé, para proclamar a fé. O justo não vive pelo que se vê. É difícil determinar o contexto em que o Salmo de número 11 foi escrito. É difícil discernir o momento histórico do salmista. Apesar de não haver o nome dele no título do Salmo, as evidências são internas de que o Salmo foi escrito por Davi. Com certeza não era um momento fácil, era um momento de perseguição, era um momento de grande crise, como nós veremos daqui a alguns instantes. Mas a data da composição do Salmo é uma data incerta. Davi, o seu compositor, foi um homem testado, experimentado no sofrimento. Davi viveu num momento, ou em momentos históricos, que lhe custou profunda dor, profundo sofrimento. Davi jamais escolheu ser quem ele foi. Davi era um jovenzinho que cuidava de ovelhas, vivia lá no fundo do pasto, cuidando das ovelhas do pai, das ovelhas da família. Era um homem desacreditado até pelo seu pai, porque quando o profeta vai visitar a família de Jessé, e ele passa em desfile todos os filhos que poderiam ser um deles ungido de Deus, ele nem sequer se lembra, ou nem sequer fez questão de dizer que ainda tinha um filho que estava lá no campo. Se Samuel não tivesse
insistido, escuta, não tem mais outro filho, Deus disse que estaria aqui o ungido na sua família, passaram todos por mim, e Deus não confirmou qualquer um deles. Ah, não existe um ainda, está lá no fundinho, está cuidando de ovelhas, é o nosso filhinho, caçulinha Davi, mas não sei se ele seria o ungido, traga ele lá. E o próprio Davi, mais adiante na vida dele, vai dizer que Deus foi quem o tirou de detrás das ovelhas e o colocou na frente de Israel. Davi, como muitos de nós, não escolheu estar onde está. Davi, como muitos de nós, se tivesse tido a chance de escolher, com certeza, ele não estaria aonde ele estava e não teria passado por tudo o que ele passou. Quantos de vocês já não se viram assim? Deus, foi o Senhor que me pôs aqui. Foi o Senhor que me fez chegar até aqui. Foi o Senhor que me seduziu, como diria o profeta Jeremias. Foi o Senhor que colocou no meu coração o desejo e eu atendi ao desejo. E aqui estou te servindo e estou no meio de uma crise, de uma luta. É certo que na maioria das vezes a gente provoca as nossas crises. Mas é certo também que outra boa parte delas não somos nós que as causamos. Deus parece ter esse senso de humor às vezes e nos coloca em situações dificílimas. E Davi estava aqui numa situação dificílima, um homem experimentado no sofrimento. Ele teve que primeiramente fugir de Saul, ele teve que se esconder num deserto durante aproximadamente 10 anos, porque Saul tinha ciúme deles. Lembra que eu disse que ele não escolheu ser rei de Israel, Deus o escolheu, ele era pastor das ovelhas do pai dele, e estava lá, contente com tudo aquilo. Mas quando Deus o unge e o torna rei, já por direito, aguardando apenas o tempo dele, Saul se enciuma e quer destruir a vida dele. Davi tem que viver como um refugiado, um fugitivo, um bandido. Ele não escolheu isso. E se não fosse a amizade de Jonatas, o filho de Saul que o perseguia, se não fosse Jonatas com aquela amizade fortalecedora, com aquela comunhão reanimadora, Davi teria sucumbido no deserto. Aí Davi assume o trono e colhe consequências dos pecados dele. O filho dele, Absalão, arma uma rebelião contra ele, quer o trono dele. Essa crise agora de Davi é uma crise que ele contribuiu para que ela existisse. A primeira não. A fuga dele de Saul, Deus o pôs naquilo. Essa, do filho o perseguindo, de certa forma, é Davi mesmo colhendo consequências do pecado dele com Batseba. E finalmente, se Davi não tivesse fugido de Jerusalém, do próprio filho, abdicado do trono, se ele não tivesse de novo corrido para o deserto, ele teria que ter enfrentado o filho, imagina você, enfrentar seu filho face a face, ter que matá-lo para ele não te matar. Essa era a situação. E o que acontece com Absalão, nós já sabemos, ele morre de uma forma muito trágica, isso causa profunda dor no coração de Davi. Essas histórias de Davi nos ensinam o seguinte: existem alguns momentos na vida da gente que a gente precisa fugir. Fugir da crise, fugir do problema, para que coisa pior não aconteça. Há momentos em que bater em retirada não é sinônimo de covardia. Mas nem sempre é assim, gente. Na maioria das vezes, a gente deve viver para encarar o problema. Eu sei que vocês vivem um momento histórico como igreja difícil, onde muitos até já desertaram vocês. Muitos até abandonaram vocês. E de forma triste, cruel. E eu digo isso com propriedade, porque isso aconteceu primeiro em 1957. Eu sei que vocês vivem um momento onde os justos não deveriam ter abandonado, mas eu não quero aqui incitar qualquer ódio, qualquer rancor,
e qualquer sentimento desgraçado. Pelo contrário, eu estou apenas fazendo a constatação de um fato. Há pessoas fugindo do nosso país, indo embora por causa da crise política, corrupção, roubalheira. E eu estou relendo a história do Brasil, estou lendo um jornalista que se diz historiador e muito inteligente, o Eduardo Bueno. Irmãos, nós nascemos da vergonha, ou no meio da vergonha. Nós somos fruto do que havia de pior em Portugal. Se não é a graça de Deus nos mantendo vivos e nos sustentando, o fato é que muitos chegaram nesse ponto da história e preferem ir embora, preferem ser garçom nos Estados Unidos do que tentar a vida aqui, nesse país que é injusto, ingrato tantas vezes. Há momentos na vida em que a gente é tentado a fugir. Há momentos na vida em que a gente é tentado a ir embora. E aqui no Salmo 11, Davi está vivendo um desses momentos, em que ele está sendo pressionado pela crise e pelos melhores conselheiros dele a ir embora. Então, eu quero olhar para esse salmo e ver o seguinte: o que Deus nos ensina sobre as respostas que nós devemos dar nos momentos de crise. Quando bater lá no coração aquele desejo de desistir, de abandonar o casamento, de abandonar o filho, abandonar os pais, abandonar a igreja, abandonar os estudos, abandonar a família, abandonar a nação, o que eu devo fazer quando o desânimo bater no coração? O que eu devo fazer? É a primeira pergunta. Quando a crise se abateu sobre Davi, olha o que os amigos da onça fazem com ele. Olha o que os conselheiros dele imediatamente o encorajam a fazer. Eles viram para ele e dizem assim: Davi, fuja de Jerusalém, busque refúgio nas montanhas. Olha o que diz o versículo 1. Versículo 1 do Salmo 11. No Senhor me refugio. Ponto. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Como vocês ousam aconselhar-me a fugir? E sabe o que é mais cruel, irmãos? É que a pessoa má, o justo, ou melhor, o injusto disfarçado de justo, o lobo disfarçado de ovelha, sabe o que ele faz? Ele usa nossas próprias palavras contra a gente. Porque olha de novo o texto. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vocês se lembram de um outro salmo, onde o salmista diz assim: eu queria ter asas como a pomba, eu voaria, eu fugiria para o meio do deserto. Quem disse isso? Davi, está lá no Salmo 55, versos 6 e 7. E agora, parece que os inimigos, porque para mim, gente assim, é muito mais inimiga do que amiga, parece que esses conselheiros de Davi estão usando as próprias palavras dele, está dizendo: Davi, agora sim é hora de fugir. Agora sim é hora de bater em retirada. Mas Davi sabia que os que esperam no Senhor conseguirão voar mais altos do que a águia. Ultrapassarão as nuvens negras da tempestade. No Senhor as forças dos justos são renovadas. Os justos não se cansam, os justos não caem exaustos. Davi conhece a mensagem profética de Isaías 40, verso 31. Ele diz: não é hora de eu abandonar esse casamento. Não é hora de eu abandonar essa família, não é hora de eu abandonar esse trabalho, não é hora de eu abandonar essa igreja, não é hora de eu abandonar esse país, não é hora de manter-me justo. Sabe o que é pior? O verbo fugir, do versículo 1, está no plural. Não é um verbo singular. Como então vocês podem dizer-me, fujam? Algumas versões
mantém o original hebraico, que é plural, não é singular. Em outras palavras, quando um justo foge, ele carrega com ele dezenas, centenas e até milhares de outros. E quando os justos dão no pé, sobram os ímpios, e eles sim vão dar as cartas. É uma tragédia. Davi está dizendo, na hora da crise, eu não posso fugir. Há momentos em que eu devo fugir. Há momentos em que eu não posso contestar uma autoridade ainda estabelecida, que era Saul. Há momentos em que eu não posso enfrentar meu filho e matar meu filho com as próprias mãos, então eu fujo. Há momentos, Paulo diria em 2 Timóteo 2:22, onde eu devo fugir das tentações, onde eu devo fugir das paixões da juventude. Há momentos em que eu devo bater em retirada, como José do Egito fugiu da esposa de Potifar, lá em Gênesis 39. Mas é errado fugir do nosso dever quando os obstáculos surgem e os perseguidores se levantam. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 6, e veja como é que Neemias é um exemplo de um homem que não foge à luta. Neemias 6, versos 9, 10 e 11. Estavam todos tentando intimidar-nos, diz Neemias. O livro de Neemias é composto por trechos do diário desse homem e outros que um editor, posteriormente, provavelmente, deve ter trabalhado sobre a condução do Espírito, a inspiração do Espírito, para compor Neemias. Então, o que nós estamos lendo aqui em Neemias 6, de 9 a 11, são trechos do diário dele. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Tem gente assim. Existe gente maquiavélica o suficiente, que dá uma de Jonas, que se afasta da situação e fica olhando de longe, dizendo, vamos ver até quando ele aguenta. Quer apostar quanto que não dura 1 ano? Quer apostar quanto que não dura 2 anos? Quer apostar quanto que Neemias daqui a pouco volta a ser copeiro do rei? Ele não aguenta a pressão. Essas pessoas não se dão conta de o quanto elas estão sendo usadas pelo diabo. Eu, porém, diz Neemias, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Verso 10, um dia fui à casa de Semaías, que estava trancado portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matar você, Neemias. Eles virão esta noite, vamos nos trancar e esconder. Todavia eu, Neemias, lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não. Eu não irei. Eu não vou fugir. O que eu e você devemos fazer na hora da crise? Encará-la, enfrentá-la com perseverança, com fé, com esperança, com amor, mantermos-nos no posto, adorando a Deus, amando as pessoas, fazendo discípulos, servindo ao mundo. Irmãos, nós devemos perseverar cumprindo a missão que Deus nos deu, seja na igreja, seja no lar, seja na empresa, aonde Deus nos colocou. Deus quer que nós sejamos homens do calibre de Davi, do calibre de Neemias, que dizem não. Vocês estão dizendo que eu tenho que fugir? Eu não vou fugir. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Outra pergunta que o Salmo responde. A primeira foi essa, o que eu devo fazer? Eu não devo fugir. A segunda pergunta é, o que o medo faz comigo? Quando você lê o versículo 2 do Salmo 11, volta para o Salmo 11, verso 2, você vai ver os conselheiros de Davi falando. E os conselheiros de Davi, aqueles que estavam dizendo, Davi foge. Os conselheiros de Davi, eles estão fazendo aqui o papel do medo. E olha o que o medo faz com a gente. Olha o verso 2 do Salmo 11, vejam. Os ímpios preparam os seus arcos. Eles colocam as flechas contra as cordas para dar sombras, as atirarem.
em nós, retos de coração. Olha o que o medo faz. O medo pega eu e você e faz com que a gente fixe os olhos nos problemas. Olha o verbo de ação aqui do medo. Veja, veja, olha o que está acontecendo. E a Bíblia vem e diz, não, o justo não anda pelo que vê, o justo anda pela fé. E vem o medo e diz, veja, veja o ímpio, veja o que estão fazendo. O medo, além de querer fixar nossos olhos nos problemas, o medo nos faz remoer os problemas na alma. Porque olha o que o texto diz. Vejam. Os ímpios preparam os seus arcos. É curioso porque esse versículo 2 poderia ser resumido numa frase simples, mais ou menos assim. Davi, vamos dar no pé. Porque a qualquer momento eles disparam as flechas. Algo nesse sentido. Mas não, o medo quis pintar um quadro. Veja, Davi, está lá os ímpios estão preparando os arcos, eu posso imaginá-los, arrumando o arco, preparando o arco. Então o medo te faz remoer o problema, o medo te faz remoer questões que jamais deveriam ser sequer consideradas. Além disso, o medo nos angustia o viver. Olha a próxima frase do verso 2. Olha, eles estão agora colocando as flechas contra as cordas. Imagina, você está de longe olhando o problema, de longe olhando o seu inimigo, e você está vendo que ele agora está pondo a flecha na corda, está esticando o arco para lançar a flecha. Isso é angústia. Vai soltar, vai disparar, vai atirar, vai nos atingir. O medo te traz angústia. Agora sim, agora destrói tudo. Agora vai para o chão. Agora acaba esse casamento. Agora o problema é incontornável, não dá mais. E aí o resultado não pode ser outro, é a autopiedade. Porque olha só o que o texto termina dizendo no verso 2. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão nas sombras, escondidos, eles são maus, eles são maquiavélicos. E eles vão atirar em nós. Nós os retos. Eles são ímpios. Nós retos. A autopiedade nos destrói, gente. E o medo, você tem um sentimento que o medo gosta de comer e dele se alimenta. Pobre de mim, coitado de mim, logo eu, porque eu? Uma pessoa me procurou essa semana, casou-se pela segunda vez, só que agora com o mesmo marido. Graças a Deus. Só que a motivação foi errada. O sonho de uma família perfeita, ideal, essa familiolatria dela, eu sabia que ia dar errado. Eu falei para ela, você deve sim reconstruir sua vida, mas não com essa motivação. Casou, tinha 4 meses que eu não a via, até porque na minha cabeça ela já tinha mudado para a cidade onde o marido já estava morando. Essa semana eu vejo, abro minha agenda, ela marcou para falar comigo. Falei, que beleza, vem contar que está tudo bem, está indo embora. Aí ela senta e abre o coração de como estava tudo desgraçado. E estava mesmo. Em 4 meses a vida dela piorou. Mas pastor, eu não vim aqui para falar dos problemas. Eu vim aqui para te pedir uma opinião. O que o Senhor me diz sobre a Igreja Universal do Reino de Deus? Eu falei, nada. Eu não vou falar mal de ninguém. E também não vou falar bem, porque eu não conheço. Agora, se você está me perguntando isso, é porque está te incomodando. Não, pastor, eu preciso saber. Eu falei, eu preciso saber de outras coisas antes de responder. Por que você foi para a Universal? Não, eu trabalho lá no meu trabalho aqui em Campinas ainda, e minhas colegas que estão indo lá, disseram para mim que eu preciso ir, porque eu estou sofrendo de mal olhado, de inveja, e lá tem uma oração forte, eu estou precisando de uma oração forte, e tal, e foi falando. Falei, fulana, você percebe como esse seu problema com a Universal é o mesmo de 4 meses atrás? Ou seja, você achou que casando-se de novo,
num passe de mágica, sua vida seria feliz. E você está achando agora que indo lá para a Universal, uma oração poderosa, num passe de mágica, vai te resolver os problemas. Eu vou te falar qual é o terceiro passo que você vai dar. O primeiro foi esse, de achar que casando por casar melhoraria. O segundo foi esse, de que você tem que ir para uma igreja onde vai se orar com poder, você vai receber um descarrego, e lá você vai sair de lá magicamente transformada. Sabe qual vai ser o seu terceiro passo? Você nem vai voltar aqui para me dizer que deu ele. Porque o seu terceiro passo vai ser se decepcionar com Deus e criar uma raiva de Deus tão grande. Quando eu falei isso, ela caiu em lágrimas. É isso que já está nascendo no meu coração, pastor. Eu falei, é claro. A autopiedade te destruindo. Pobre de mim. Por que que eu não sou feliz? Por que que minha vida não deu certo? Por que que meu casamento não pode ser melhor? Pobre de mim, coitada de mim. Deus tem que, através de uma oração poderosa, me mudar, me transformar. Irmãos, o medo daquela mulher de ficar sozinha fez ela tomar uma atitude que trouxe consequências piores do que no início. E o medo agora de ver a coisa se resolver de uma forma trágica fez ela pôr Deus na parede, literalmente, e dizer, Deus, ou o Senhor age agora, ou eu vou abandoná-lo. O que que o medo faz com a gente? O medo nos faz ficar olhando. O medo nos faz ficar remoendo o problema. O medo nos faz ficar com a alma angustiada. O medo nos faz alimentar a autopiedade. E vem Deus e diz, não, o justo vive pela fé. Terceira pergunta. O que que a igreja deve fazer? O verso 3 nos responde. Salmo 11, verso 3. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Como é que você interpreta esse texto, à luz de tudo que a gente já viu nos versos 1 e 2? Durante muito tempo, eu achei que esse versículo estava dizendo o seguinte, quando os fundamentos estão sendo destruídos, não tem nada a ser feito. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, é o caos. Mas não é isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo que quando os fundamentos estão sendo destruídos, o justo trabalha para reconstruí-los. De onde eu tiro essa ideia? Eu tiro essa ideia dos versos 1 e 2, quando Davi disse no verso 1, não, eu não vou fugir como vocês estão me sugerindo. Quando ele diz no verso 2, olha, eu não quero ficar olhando esses homens preparando arcos e flechas, as sombras, as escondidas, para me destruir. Não, quando os fundamentos estão sendo destruídos, eu, justo, e vocês junto comigo, não podemos abandonar o barco. Não leia esse texto querendo dizer o seguinte, está vendo, até Deus admite, há momentos na vida que nem o justo pode fazer alguma coisa. Não é isso que Davi está dizendo. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o justo fica e reconstrói. Quais eram os fundamentos sendo destruídos? A liderança de Israel estava sendo destruída, não tinha mais líderes piedosos e justos, como hoje no Brasil em que vivemos. Qual é o líder de respeito, politicamente falando? Qual é o líder evangélico de respeito, de caráter? Cadê os líderes? Cadê os pais de família? Cadê os homens dos lares? Cadê os pastores que amam a Deus e que pregam as Escrituras? Acabou, Davi está dizendo, os fundamentos estão sendo destruídos, liderança justa e piedosa está sumindo. Outra coisa relacionada a fundamentos são as verdades e os valores de Deus, da Bíblia. Porque quando falta o líder, falta a Bíblia. Porque a Bíblia é ensinada pelo líder. E Davi está dizendo, não tem mais Bíblia em Israel, não tem mais lei em Israel, não tem mais justos em Israel, não tem mais piedosos em Israel, e vocês estão dizendo para mim que eu tenho que fugir? Não, eu, o justo, tenho que ficar e reconstruir. É árduo? É. É semear com lágrimas? Sim. Mas é também no futuro colher com alegria. E a última pergunta, o que que Deus faz
versos 4 a 7. O que Deus faz na hora da crise? Irmãos, quando a gente olha ao redor, a gente só vê problemas. Mas quando a gente olha para cima, a gente vê o que está descrito aqui no Salmo 11, de 4 a 7. Olha o que diz: o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Ele ainda é soberano. Ele não perdeu as rédeas da história, da PIB de Campinas, da sua família, do Brasil. Deus não perdeu as rédeas desse universo. Deus ainda é e sempre será o Senhor absoluto do universo, sentado no trono, governando céus e terra. E Davi precisava dessa visão para ele não continuar tremendo nas bases, para ele não dar uma de covarde e fugir. Ele precisava parar de olhar para os lados, ele tinha que olhar para o céu. O que Deus faz na hora da crise? Deus se revela a nós. Deus se mostra a nós sentado num sublime trono. E o texto continua. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Deus tem cuidado, Ele é soberano, mas Ele é cuidadoso. Os olhos dele passeiam por sobre a terra. Não há um justo sequer, não há um daqueles que Ele justificou, que Ele não conheça, que Ele não saiba das lutas, que Ele não saiba das dores, das dificuldades, dos desânimos. Os olhos dele estão nos observando, os olhos dele estão nos examinando, irmão. Ele não é só soberano, Ele é cuidadoso, Ele é amoroso, Ele nos vê, Ele nos enxerga, melhor do que a mira dos flecheiros dos ímpios, muito melhor. E o texto continua: o Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Esse texto é difícil, porque destrói aquela visão que a gente costuma ter, que diz assim: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Parece-me que não é isso que está sendo dito. Parece-me que o que está sendo dito aqui é que Deus odeia ímpio e injustos. Não briga comigo não, não sou eu, é o texto. Sobre os ímpios, Ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. O que para mim Davi está fazendo aqui é ver o que Deus fará no dia do juízo. No dia do juízo ele vai olhar para o ímpio e vai dizer: minha alma abomina você e suas obras de injustiça. Enquanto esse dia não chega, a gente busca amar a todos, inclusive quem nos persegue, na esperança de vê-los salvos, porque é assim que Deus age. Paulo diz em Romanos 8 que Deus colocou a criação, subjugou a criação, na esperança de ver essa humanidade salva. Mas chegará o dia em que os ímpios, que não se prostraram, que não se curvaram, que não se quebrantaram, que não se arrependeram, chegará o dia em que esses ímpios provarão da justa ira de Deus. Irmãos, o que Deus faz por nós na hora da crise? Ele se revela soberano, Ele se revela cuidadoso, Ele se revela justo. É só eu e você abrirmos o texto bíblico e enxergarmos isso. Então eu quero deixar 3 desafios para você diante do Salmo de número 11. Primeiro, não fuja. Nutra a sua fé, a sua esperança e o seu amor na palavra de Deus. Aproveite dos cultos, aproveite da escola bíblica,
Aproveite dos grupos pequenos, estuda a Bíblia, alimente o coração, alimente a alma, deixe a palavra de Deus renovar a cada instante pelo poder do Espírito, a sua fé baseada nas Escrituras, a sua esperança ancorada nas Escrituras, o seu amor que brota dessa fé e esperança que a Bíblia plantou e nutriu. Então, volte-se para a Bíblia, não abandone a comunhão da igreja como é costume de alguns, diria Hebreus. Segunda lição, sirva. Se a igreja não produzir a liderança tão escassa hoje em dia, diga para mim quem vai produzir. Porque o mesmo líder que gritou fora Collor anos atrás, está num escândalo agora de Petrolão. Que líder é esse? Que aparece de cara pintada anos atrás, fora corrupção, fora isso, está roubando. Se a igreja não produzir líderes para essa nação, não há outro lugar de onde eles sairão. E como é que a igreja produz líderes? Através do nosso serviço, da pregação do pastor que Deus vai mandar para vocês, de um homem que vai alimentar vocês, que vai cuidar de vocês, pregando, expondo, caminhando, tirando carrapichos, vocês nas escolas dominicais, desenvolvendo dons e talentos, aplicando, ensinando, ministrando adoração, cuidando do berçário, cuidando do ministério infantil, a igreja mobilizada em serviço, para que os justos que vão chegando aqui, vão sendo preparados e transformados em líderes. E a terceira aplicação, ore. Ore com fé, esperança e amor. Peça a Deus um avivamento sobre você, sua vida, sua igreja, seu país. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que o justo deve fazer? Fugir não é. É enfrentar com fé, com esperança e com amor. Feche os seus olhos, vamos orar, por favor. Ó Deus, eu te peço graça sobre meus irmãos e irmãs aqui. Se há no coração de alguém o medo, o desejo de fugir, que nessa manhã, por essa palavra, o Senhor renove fé, esperança e amor. E que possamos todos juntos fazer coro com Davi. Não, o justo não foge. O justo não debanda. O justo não abandona. O justo enfrenta com fé, com esperança e age com amor, para que a situação se transforme e os fundamentos sejam reconstruídos, preservados, para que os alicerces sejam mantidos. Ó Deus, que a primeira igreja batista de Campinas, há 115 anos nessa cidade, que peso e que história pesa sobre esses ombros. Que essa igreja encontre de novo e a cada instante esperança, fé e amor. Quando faltar os fundamentos, que nenhum desses que me ouvem sequer possam cogitar a possibilidade de fugir, mas que permaneçam, para que os fundamentos sejam reconstruídos, através deles, por intermédio deles, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.